Bora começar então a mentoria do Rafan. Para quem chegou agora, para quem não sabe do que está acontecendo, nós estamos fazendo uma mentoria com um membro da nossa comunidade, o Rafan Veras. A gente já está na etapa de finalizar a thumbnail de uma key art, de uma ilustração feita de um jogo fictício, para um jogo fictício do Pinóquio do Guilherme Del Toro. Eu sei que pode soar complexo, mas eu vou mostrar para vocês um pouquinho do processo que rolou até agora, para vocês poderem acompanhar. E vamos ver o que o Rafan produziu durante essa semana, hein? Será que deu bom? Será que deu bom ou será que ele não conseguiu? Será que ele desistiu? Oh, meu Deus do céu. Vamos... Claro que não, né? Conhecendo o Rafan, claro que não, né? Vocês já sabem a resposta para essa pergunta. Mas vamos lá, vamos dar uma repassada rapidona no que tem rolado e a gente chama o Rafan para conversar em sequência, tá bom? Vamos lá. Então, começamos com as referências, né, de uma key art. O que seria uma key art? É uma imagem para divulgar esse jogo e ela é utilizada de formas bem diferentes. Ela pode ser utilizada na capa do jogo, não necessariamente. Ela pode ser utilizada em banners, outdoors, qualquer coisa que envolva a divulgação desse jogo, ela é a imagem principal, que representa o jogo, a essência do jogo, né? Então a pessoa precisa bater o olho nessa imagem e entender exatamente sobre o que se trata esse jogo, beleza? Então aqui estão algumas referências que ele separou. Ele separou algumas cenas do filme também para usar de referência, de guia. Não sei se todo mundo assistiu, mas assistam esse filme, é fantástico, é fantástico. Eu gosto muito mesmo desse jogo, desse filme. E a ideia é transformar esse filme em um jogo. E aí o Rafan fez algumas thumbnails durante uma semana, tá? Ele fez 23 opções. É isso? Ele fez infinitas opções, basicamente, tá? Então, para essas thumbnails, durante uma semana de trabalho. Então, isso aqui foi uma semana de trabalho de Rafan Veras. Então, se você está procurando por um artista para fazer a key art do seu jogo, para ilustrar o teu jogo, seja lá o que for, veja que Rafan é um cara que produz muito, muito mesmo, tá? E sempre com muita qualidade, né? Todas as ideias aqui são as melhores, mas democraticamente a nossa comunidade optou por, ao invés de escolher já uma thumbnail final, pra gente escolher, assim, 4 opções, por que não? Pra ele fazer, já que ele gosta de produzir. Então, Rafan, né? Bora produzir aí 4 opções. Eu vou chamar ele aqui pra gente conversar e ver as atualizações dessa semana de agora. Vamos lá, então, com vocês, Rafan Veras. Alô! Susto. Sustou ou não? Não, não Ah, assustei. tá, então eu não vou nem tentar. E aí, cara, tudo bom? E aí, Rafan? Tudo bem, mano? Bom, feliz E domingo aí, aí. chat? Tudo certo? Valeu. Feliz domingo. Tô bem hoje, viu? Tudo certo, cara? Como é que foi a semana aí de produção? O que que você achou da gente escolher 4 thumbnails pra você seguir ao invés de uma só? Me conta um pouquinho. Foi bem da hora. É, eu comecei a gostar de todas elas, cara, foi bem difícil. Isso é Eu ótimo. fui, ma- eu fui maturando a ideia aos poucos, né? E criando novas ideias dentro das ideias. E eu espero que Uhum, o pessoal curta aí. legal. E qual foi o seu processo, Rafan? Conta pra gente. Como que você pegou, por exemplo, essa W e pensou em evoluir ela? Eu queria entender o que tá na tua cabeça durante a refação. Não chega a ser uma refação, né? Mas o avanço dessas thumbnails, dessas imagens. Eu anotei tudo que você tinha falado sobre Uhum, trazer mais diagonais, né, em todas as thumbnails. Melhorar um pouquinho o gestual do Pinóquio, trazer mais personagens também, dar um zoom out assim em praticamente todas as thumbnails para trazer um pouco mais de cenário. uhum, E a primeira coisa que eu fiz foi pegar as thumbnails, tentar refinar elas do jeito que elas estavam. Só que aí eu tive um pouquinho de dificuldade porque eu sentia que eu não estava sendo muito fiel à perspectiva assim uhum, técnica, sabe, no sentido uhum, técnico. uhum. Aí eu fui pro Blender e depois eu continuei refinando cada uma, assim, mais um pouquinho. Legal.
até chegar na prévia aí, que vocês vão ver. Boa. Vamos ver junto, então, todas as 4 opções. E fiquem por aí, galera do céu. Ó, vocês vão ajudar a gente a escolher a thumbnail final, hein? Fica por aí que vocês são muito público, vocês são muito importantes, tá? Vocês vão escolher democraticamente. Vamos eleger a thumbnail favorita do nosso público amado e que a gente vai seguir pra executar a ilustração, tá bom? Vamos lá, então. Fica aí, galera. A gente ama vocês. Ó, aqui, ó. Ah. Então, vamos lá. O Baluzinho, cara. Que coisa mais fofa, meu Deus do céu. Vamos lá. Primeira opção. Opção N. Legal. Muito legal. Ah, aqui você colocou a do Blender, né? Sim. Muito legal, cara. Muito, muito legal. Eu acho que eu gosto bastante dessa pose aqui, dessa primeira versão da pose, porque parecia que ele tava se divertindo um pouquinho mais, tava um pouquinho mais brincalhão, assim, sabe? Com a situação. Mas ficou Sei, muito sei. legal, cara. Tipo, o cenário, a composição do cenário e tal. Muito, muito Eu sinto legal. que tem, que dá pra testar mais algumas coisas, sabe? Aham. Provavelmente eu vou fazer isso com a escolhida. Uhum. Muito legal. E quando a gente vê essa cena, ela parece extremamente complexa, obviamente deu trabalho pra fazer, mas como são elementos repetidos, né? Então no 3D, galera, é pegar, faz tipo literalmente um cone e replica esse cone pra ser as árvores. Você vai entender perfeitamente a profundidade desses elementos dentro do cenário. É muito rápido de fazer, né? Tipo, é só ir duplicando e pronto, você tem tipo, uma composição complexa, né? Com bastante elemento. E fazendo isso você consegue dar mais dimensão para esses cenários. Então, acho que é muito válido vocês sempre experimentarem fazer um repasse do cenário das thumbnails que vocês estiverem produzindo, não só o Rafan, né? Mas fazer esse repasse no 3D, no Blender, porque é diferente, é inevitável que a gente não vai conseguir imaginar tão bem quanto, obviamente, ter uma maquete ali para ser utilizada na hora de desenhar, né? Tipo, usada de referência mesmo na hora de desenhar. Então funciona muito bem. E, obviamente, né? Se você aí, por acaso, não sabe que nós temos um curso de Blender sem frescura para artistas 2D, para quem não quer trabalhar com 3D, mas que quer usar aqui o 3D para blocar essas cenas, montar para te auxiliar, tá tudo disponível na nossa área de membros do nosso canal principal. Então, fiquem ligados aí que é super pelo mesmo preço que você tem acesso na comunidade e tudo mais, tem acesso a esse curso também. Então, desculpa, Rafan, ter feito a publicidade aqui, mas eu acho que é sempre bom mencionar, né? Se a gente cita Blender, a gente precisa lembrar que Sim, temos pô. conteúdo muito bom de Blender na área de membros, tá? Exato, foi lá que eu aprendi É também. mesmo? Sim, Massa. exatamente. E eu fiz literalmente isso que você falou, eu só fui copiando e colando os bloquinhos pra pegar a perspectiva. E é incrível como a gente tem uma percepção diferente, né? Só pela distorção da lente, por exemplo, do 3D, só de estar nesse ambiente, vai duplicando, duplicando, fica tudo com uma escala muito Sim. diferente, né? Se a gente fosse só fazer na mão. É diferente, não tem jeito, cara. Nossa, ficou bem legal essa, hein? Meu Deus do céu, cara. Nossa, essa ficou demais, cara. Valeu. É isso que eu tinha imaginado, cara. Ela ficou bem mais complexa, né? Tipo, agora tá com cara de key art mesmo. Antes ela funcionava como ideia, mas olha a escala de novo, né? Dos elementos e até como se fosse um tecido pendurado lá no fundo pra parecer algo pendurado. Pô, cara, tem umas coisas muito legais. Um teatro mesmo, né? Um teatrinho. Sim, teatrinho com as camadinhas, né? Muito bom. Cara, difícil mesmo, hein? Nossa. Essa daí eu mudei uma ideia que tinha na thumb inicial, que era dos personagens grandes, né? Aham. Mas eles, a primeira vez que eu passei, ali no 3D dá pra ver que os personagens, a silhueta do corte dos personagens tá bem grande. Aham. Quando eu passei pra linha, eles estavam atrapalhando muito Sim. o cenário, sabe? Uhum. Tava perdendo muita profundidade, aí eu botei eles pequenininhos, menorzinhos, encaixados dentro de cada camada, assim,
teatrinho. Aham. Muito bom. Terceira thumbnail. Nossa, que legal, cara. Ó. Olha que maneiro poder utilizar as ampulhetas pra contar um pouco da história que os players vão jogar, né? Tipo, mostrar um pouco de cenário mesmo, numa composição onde não é uma composição clássica, né, de cenário. Você trazer um pouco disso, da vila. Não sei nem se você reaproveitou o mesmo desenho daqui, deveria ter reaproveitado. Reaproveitei. Aí, boa. É isso aí, cara, ó, tá pensando lá na frente, boa. O craquelado aqui da ampulheta ficou bem evidente ao lado do nome do Pinóquio. Conta muita história, com poucos recursos você conta muita história. Demais. Muito, muito legal, cara. Valeu, cara. Muito, muito legal. Nossa. Ótima. Nossa, ficou muito boa essa aqui também ficou demais, cara. Que difícil. Que difícil. Essa Temos daí você as tinha quatro falado dos opções. espinhos, né? Sim. Tentei trazer para as árvores. Aí eu mudei o valor delas para deixar mais obscuras. Mais escuro. Eu adorei porque, tipo, apesar de ter os espinhos horizontais, não quebra a verticalidade dessa imagem, né? O crop é quadrado, mas olha como a gente tem uma impressão de que essa imagem ela é vertical. Ela parece uma imagem muito verticalizada por causa dessas árvores, né? Muito legal. Ela faz uma moldura muito boa também aqui. Ela tem uma composição que fecha essa imagem numa própria moldura. Todas Essa aqui as... eu peguei bastante. Uhum. Foi, sim. Eu peguei bastante referência de uma key art que eu acho que foi vocês da Ocelus que fizeram. Dos Smurfs também. Eles estão numa floresta e a floresta meio que abraça eles, assim. Do antigo, né? Do Isso. jogo antigo. É, eu acredito que sim. Que eles são com umas arminhas, assim, que É o que você entrando na colocou aqui? floresta. É, esse daí, exatamente. Essa aqui a gente ela é já bem não mais- tava... A gente ainda não tava no estúdio quando rolou isso aqui. Eu não sei quando rolou, se rolou mesmo, mas tem o logo da Ocelus aqui, então talvez seja mesmo. É o primeiro jogo lá, né? Cara, muito bom. Eu gostei muito das 4 opções. São 4 opções excelentes. São 4 opções que, apesar do cenário ser bem complexo, ele tem uma leitura muito fácil de entender o que está acontecendo, então isso é um ponto super positivo. A gente tem o Pinóquio em poses muito fáceis de serem reutilizadas em outros cortes, né? Ele recortado em outras imagens de marketing, por exemplo. Isso é ponto muito positivo também. Dá pra ver tranquilamente o pessoal de marketing recortando ele aqui e usando para divulgar alguma imagem, algum lançamento. A gente pode... São imagens muito icônicas que podem ser parodiadas também tranquilamente, sabe? E isso mostra uma característica muito importante para mim, que é como essas imagens elas se tornam únicas, sabe? Eu consigo ver cada uma delas se tornando algo muito icônico a ponto de ser único, assim, sabe? Então, por exemplo, se essa imagem das ampulhetas fosse a capa do jogo, ou fosse a key art do jogo, sempre que a gente visse uma imagem de ampulheta em alguma outra coisa, o pessoal ia remeter a essa imagem específica, sabe? Então, pra fazer fanart, pra fazer paródia, pra fazer qualquer coisa disso, é muito icônico, entende? Não é genérico. Se fosse uma imagem genérica, imagina, galera, sempre que você tem uma imagem muito genérica, como é difícil você parodiar ela, sabe? Tipo, criar uma paródia dela. Então, até pra você relembrar de uma imagem pra contar pra algum amigo seu, você não vai ter bons exemplos pra dar. Tipo, aquela imagem... Porque qualquer descrição que você der, você vai estar falando de qualquer imagem aleatória.
Mas essas aqui, elas têm algo muito icônico, cada uma delas tem algo muito icônico que auxilia o Pinóquio para tornar essas composições únicas. Então isso é uma coisa muito valiosa, cara. Muito, muito valiosa, tá? Isso aqui, pô, fico feliz. Bacana. Nossa, muito difícil. Bom, acho que agora a gente vai precisar bastante da ajuda da galera. Eu ficaria muito orgulhoso de mandar qualquer uma dessas imagens, tipo, as 4 thumbnails mandar para um cliente, assim, sabe? Tipo, não tem uma menos favorita do que a outra e tal. Eu gosto. Claro que tem coisas que eu mexeria, tá? Nessas composições. Eu tenho feedbacks, caso a gente passe com alguma delas. Só que eu fico muito feliz, cara, porque são 4 opções muito fortes. Então valeu muito a pena a gente dar essa refinada pra ver como algumas imagens tinham uma ideia muito boa, tinham muito potencial latente ali, que você conseguiu explorar nessa nova etapa, mano. Você pegou certinho o processo, Rafa. Tô muito, muito orgulhoso, cara. De verdade, assim. São opções Pô, excelentes. fico felizão, porque eu tinha gostado só de uma também e eu comecei a gostar de outras também, porque vocês insistiram um pouco e eu acho que eu gostei também, cara. Fico feliz que vocês estão curtindo. Galera, enquete na tela, no chat aí, então, por favor, façam as honras. Votem na thumbnail favorita de vocês. E, por favor, aproveita que vocês estão votando. E não custa nada de criar o hábito aí, né? De passou ali perto daquele ícone que parece um joinha aí. Pô, clica nele aí, por favor. Não custa nada pra vocês. E significa muito pra gente. Faça-me o favor. Faça-me o favor. Legal, beleza. A fã já me mandou aqui qual que é a favorita. Saiu o resultado dos votos e temos um empate. Empatou. Empatou. Eu não acredito, não. Empatou. Meu Deus do céu. Isso nunca aconteceu antes nessas lives. Nunca aconteceu. Temos S e W empatadas com 33% dos votos cada, né? N está com 21% dos votos e a Z está com 11% dos votos. Meus amigos, se eu contar pra vocês que o Rafan me mandou exatamente a S e a W, vocês acreditam em mim? Nossa senhora! Segundo turno! Renan Silva. Ai, meu Deus. Vamos para um segundo turno entre S e W. Ai, meu Deus do céu, cara. Eu não vou falar ainda qual que é a minha favorita, eu não vou falar. Qual é a sua favorita agora, segundo turno da nossa enquete? Parou, mão pra cima. Vamos fazer a contagem dos votos, vamos fazer a auditoria aqui. E rufem os tambores. S ganhou com 53% e a W ficou com 46%. Temos a nossa campeã, que é a Thumbnail S. Aí, Parabéns a todo mundo que votou. Muito obrigado pela colaboração de todos vocês, meus amigos. 110 votos computados. E agora eu vou esquecer absolutamente tudo que vocês fizeram e eu vou decidir. sabia. Não, mentira. Mentira. Vamos seguir a democracia, na democracia, porque nesse canal a gente respeita a democracia. E vamos com a thumbnail S. Vamos com a thumbnail S, que está muito linda, muito show. Está icônica o suficiente para ser parodiada, que é aquilo que a gente estava conversando, né? Tem aquela questão que eu falei que dá para usar o personagem recortado na questão de no marketing e tal. Dá para fazer muita coisa com essa ideia aqui. Então vamos de S respeitando a democracia. Ó, que beleza, hein?
Beleza? Chat. Show. Ficaram felizes. E aí, Rafa, tá feliz que eu escolhi só uma ilustração e não 5 pra você fazer hoje? Saiu um peso aqui das costas. Mas tô feliz. E, cara, eu pensava que a ampulheta ia vencer, que ela tava com 34% na outra votação. Aí Aham. no final empatou, eu pensava que ela ia ser mais votada agora. Então, eu de verdade, eu só tô respeitando a democracia porque eu gostei de todas. Eu não sei qual que eu escolheria. Eu acho que a S tem muito potencial pra ficar muito bonita no seu portfólio, sabe? Bem chamativa. Eu acho que isso é o mais importante nesse momento. Então, como ela tem uma silhueta bem icônica pro personagem, eu acho que ela ficaria uma thumbnail bonita no seu portfólio. Então, por isso que eu concordo da gente fazer a S. É claro que a W também ficaria muito bonita como thumbnail, só que eu acho que ela precisa de mais amplitude para ser compreendida como ilustração, assim, sabe? Ela precisa de uma leitura, uma segunda leitura, e isso, infelizmente, nas redes sociais, isso não é uma característica muito boa, porque não vai chamar tanto atenção quanto poderia. Entende o que eu tô querendo dizer? Eu não tô falando que isso é necessariamente algo que você não pode fazer, só que no momento que a gente se encontra, em que a gente queria muito, assim, que desse certo, assim, sabe, de pegar uns trabalhos e tal, então eu acho que a gente tem que jogar todas as nossas fichas em trabalhos mais chamativos, entendeu? Pra, sei lá, pegar uma front page ali do ArtStation e a galera ver o seu trabalho, conhecer o seu trabalho e você ficar ali Isso aqui. na memória de, sei lá, de quem faz o recrutamento, direção de arte, tá bom? Então vamos nesse caminho que eu acho que é melhor, é mais seguro, tá bom? Beleza, concordo. Boa. Seguinte, o único feedback que eu tenho nessa imagem aqui que me chamou bastante atenção é o posicionamento da ampulheta na imagem. Eu não gosto muito porque ele ficou muito parecendo um chapéu da baleia, tá ligado? Parece muito que é um chapéuzinho na baleia, porque ele tá encaixadinho, muito bonitinho aqui. E tem até uma linha de tangente que desce, né? Que é essa linha da espessura da ampulheta. Ela segue a mesma linha da cabeça da baleia. Então, eu acho que ela tem que estar flutuando um pouco mais longe, sabe? Eu sei que você colocou ela aqui embaixo para ela encaixar aqui dentro do frame ainda, né? Desse crop. Mas aí, nesse caso, a gente pode tentar variar um pouco, testar umas variações para que fique um pouco melhor a leitura, porque a baleia é um personagem importante, né? Eu acho que não pode ter nada atrapalhando ela. Ela tem que estar numa silhueta mais clara, eu acho, tá? Tá, beleza. E aí, qual que seria a próxima etapa? Eu acho que vale a pena a gente já partir para umas cores, sabe? Tipo, fazer um teste de cor. Então, um color composition. Como você passou bastante tempo nessa linha, eu acho que já dá pra gente testar um pouco um color composition de basicamente testar variações de composição de cor aqui. Eu não acho que você deve ter só uma visão para essa imagem. Provavelmente você tem mais de uma visão. Tô chutando, né? Mas a gente tem que testar agora essas visões na imagem. E no color composition, eu queria que você já testasse um pouco de como que vai ser o efeito desse teatrinho, assim, sabe? De bonecos. Como que vai ser? Eles vão ter espessura, eles não vão ter, eles vão brilhar de forma diferente? Como que vai ser a iluminação dessa cena? Você pode testar iluminação mais teatral, os spots vindo de cima, você pode testar uma luz mais ambiente, às vezes irradiando do chão para dar mais dramaticidade. Você pode pensar em uma composição onde o personagem e o pássaro estão mais escuros do que o fundo, ou você pode pensar numa composição onde eles estão mais claros do que o fundo. O fundo está escuro e eles estão mais claros, se sobressaindo na composição. Mas lembra de sempre trazer contraste e uma boa legibilidade para a cabeça dele. Isso é a coisa mais fundamental agora nessa próxima etapa, tá? Beleza. Então, vai ser uma semana que parece que é mais tranquila, mas não é. É bem difícil de fazer isso aqui bem feitinho, tá bom? Então, já testar um pouco do acabamento que você vai fazer. Pega umas boas referências de finalização e manda bala, tá bom?
Beleza. Tem alguma dúvida de como você deve prosseguir? Dúvida de técnica? Tem alguma ideia de como você vai fazer? Eu tenho algumas técnicas de alguns artistas em mente, mas nada que eu tenha batido o martelo ainda. Eu vou fazer alguns testes mesmo. Beleza. Mas eu queria saber o teu feedback para as outras. Você falou que tinha o que Aham. dizer, né? Vamos lá. Vamos lá. Primeiro, na N, eu acho que, como eu tinha mencionado, né, a pose do Pinóquio, eu acho que ela tá um pouco mais infantil aqui na N, num bom sentido, sabe? De sentir que ele tá mais brincalhão, mais inocente, ele tá fazendo algo arriscado, e até o macaquinho fica legal nessa posição dele meio tipo, preocupado, e o Pinóquio correndo numa boa, com os bracinhos levantados, sabe? Tipo, se equilibrando e tal. Eu acho que fica bem icônico nessa cena. E ele pode estar um pouco maior também, tá? Na composição geral. Tá. Uma outra coisa que me incomoda um pouco é a carroça aqui embaixo. O problema que acontece é que a gente vê a carroça entrando, mas não vê ela saindo. Então gera uma parada, é quase como se ela estivesse num portal, a gente não vê o outro lado das coisas. E isso acaba que gera a sensação de tangente, porque parece que não era pra ser assim. Parece que era pra a gente ver o outro lado. Então, uma coisa de desenho que é importante pra você dar tridimensionalidade pras coisas, se possível, é mostrar a coisa de um lado, passando por trás e mostrar ela do outro lado também, entendeu? Entendi. Então, nesse caso, eu acho que eu só tiraria essa carroça, eu faria ela, tipo, essa ponte só, acabou. Talvez a carroça chegando, tipo, um burrinho aqui ou um cavalo aqui, nessa parte inferior, que vai ficar de longe mesmo, né? Vai ficar fora do corte, então eu deixaria talvez uma cabeça do burrinho meio visto de cima, com essa mesma distorção, só que ele chegando na cena e não passando pela ponte. Vamos lá. Pra essa aqui, eu acho que tem algumas outras coisas de tangente também, mas ela é bem... Eu tenho bem menos coisa pra falar dessa composição, tá? Especificamente. A única coisa que me chamou a atenção quando eu olhei pra ela é essa parte aqui, ó, da mão encaixando perfeitamente na ampulheta também. Parece que é parte da mão, assim, sabe? Parece que a mão tá saindo da ampulheta e de longe isso dá a sensação de que essa ampulheta é como se fosse o braço da mão, então não parece que são mãos flutuando, sabe? Então, quando Saquei. a gente encaixa muito, muito paralelo essa parte aqui, a gente tem uma sensação estranha. Então, para evitar isso, ao invés de fazer uma inclinação muito sutil de um elemento para o outro, eu acho que é melhor a gente criar os T's, tá? Nesse caso, acho que era bom nem encaixar aqui, trazer para baixo mesmo e talvez até inclinar um pouco mais para cá, para ela não, sabe, para ela não encostar Sim, entendi. e talvez o dedo mais para cá. Não sei. A gente tem outras soluções, mas eu acho que do jeito que ficou tá muito encaixadinho, tá? Beleza. Pô, essa aqui também, ela tá difícil de dar muito feedback. Eu acho que eu aumentaria um pouco o Pinóquio, mesmo que fique um pouco mais irreal, essa comp, tipo, na proporção dele. Mas eu acho que ele poderia estar um pouco maior aqui. E eu acho, aí também é uma questão de teste, tá? Eu acho que daria para os galhos verticais, os galhos horizontais, na verdade, da árvore, eles serem mais curtos. Isso é só para fazer mais uma questão de espinhos, porque eu acho que eles tem alguns lugares que eles estão um pouco longos demais e eles acabam atrapalhando, meio que parece que eles são canos se conectando assim, sabe? Então eu deixaria mais parecidos como espinhos mesmo, ao invés de galhos longos, entendeu? Até porque tem poucos desses longos, né? Tem 1, 2, 3, 4 que chamam a atenção. Os outros parece que são mais curtos. Talvez esse aqui seja muito comprido também. Não sei se deu pra entender. Mas eu acho que poderia ter um ritmo maior, até pra comparar essa dimensão da árvore, como ela é alta, mas é cheia de espinhos curtos, assim, sabe? E tal. Mas não é algo que atrapalha a imagem, definitivamente não é, sabe?
Eu acho que tá muito, Uhum. muito legal a composição. E nessa aqui é o que eu falei mesmo. Acho que tem o chapeuzinho da baleia, que tem essa tangente, que é uma linha que desce da baleia e continua nessa de baixo. Isso acaba gerando uma ilusão de ótica. Por isso que é ruim, tá, galera? Quando eu falo que é tangente, eu não tô falando que isso necessariamente é ruim. É que nesse caso, ele gera uma ilusão de ótica que atrapalha um pouco a leitura. Então, gera um estranhamento da pessoa. Nossa, que estranho, isso aqui é um chapéu, não é? Por isso que a gente evita essas tangentes na imagem, tá? Mas falar que é uma tangente não é dar um valor para aquilo, falar que aquilo é bom ou ruim necessariamente, tá bom? É que nessas imagens é importante até evitar algumas coisas que possam gerar confusão. Mas às vezes você quer usar uma tangente propositalmente para chamar atenção para uma área. Às vezes isso faz parte de cada artista, tá? E uma outra coisinha muito micro dessa imagem é a perninha dele. Eu acho que talvez a gente poderia mostrar um pouco mais a coxa dele aqui, sabe? Tipo, essa Ok. linha especificamente. Porque atualmente ela tá um pouco de frente e a gente não enxerga a coxa dele, né? Como se ele tivesse, tipo, a perna dele tá descendo direto do tronco. Eu sei que tem esse pequeno triângulo aqui, mas eu acho que ele tá muito pequenininho para ser considerado algo relevante. Acho que poderia estar um pouco mais de lado, entendeu? Para melhorar a pose dele. Uhum. Para ficar mais claro de longe que não é que ele não é um espeto assim, sabe? Que ele tem o corpinho que é a coxa dele subindo ali. Acho que é isso, Alguém mano. tinha falado sobre a posição da baleia, eu acho que o espaço negativo da boca da baleia, e eu acho que foi o Alceu que falou sobre a baleia ficaria legal se ela tivesse na direção de baixo para cima, como se ela estivesse pulando assim. Tipo assim. É, é, Ela indo atrás da ampulheta seria bem legal. Eu vi que tinha essa ideia. Eu acho que pode ser, talvez pra essa direção aqui, ó. Só pra parecer que ela tá emergindo, né? Ela tá tipo, sabe? Emergindo. foi o Alceu não, desculpa, foi o Oliver. Talvez a gente possa, cara, fazer o seguinte: a gente pode pegar a baleia e trocar por essa casa aqui, ó. Hum, Até pra ela ficar mais dentro do, do corte. Porque aí a gente não precisa uhum. mexer com essa personagem, nem com esses aqui. Então, a gente pode testar uma variação bem rápido, tá? Não é pra demorar muito pra fazer isso. Mas talvez até, tipo, colocar, quem sabe, a ampulheta aqui. Ou uma outra ampulheta. Pode ter várias ampulhetas, não precisa ser uma só, né? Tipo, talvez uma ampulheta aqui. E a baleia tentando morder essa ampulheta, sabe? Uhum. Não sei se vai estragar muito essa comp, mas dá pra testar. Vou tentar. Foi o que ele falou ali agora, ó. Todos os elementos importantes estão no mesmo lado. Pensando bem agora, é verdade. Uhum, O Gepeto, a fada, o macaco, a baleia, tá tudo do lado esquerdo. sim. É, por isso que eu pensei da gente colocar aqui, que daí a gente forma uma É. composição um pouquinho mais equilibrada. Beleza? Beleza, tranquilo. Anotado aqui já. Ótimo. Pronto pra seguir? Pronto. Tá curtindo, mano? Como é que tá sendo aí pra você processo ao longo do dia? Quanto tempo você tá separando pra poder fazer isso? No começo da semana é um pouquinho mais apertado, então acho que nas 2 outras semanas eu te enviei entre quarta e quinta, né? Que são os dias que eu Uhum. posso produzir mais, então acho que 4 horinhas por dia. Quarta, quinta e sexta, assim, estão sendo os meus dias de produção, sabe? Uhum. Às vezes eu passo segunda, terça, dando uma olhada, assim, anotando algumas coisas, mas fazer sketch mesmo, botar em prática só depois da quarta-feira. Caramba. Legal, cara. É, É bom que dá pra maturar as ideias também, né? dá pra maturar um pouquinho. Boa. Beleza, Rafa. Cara, muito obrigado por ter feito mais uma semana aí muito foda do trabalho. Parabéns. Espero que role também essa semana, que role bem. E é isso. Qualquer dúvida pode me mandar mensagem, tá bom?
Tranquilo, cara. Obrigadão aí. E depois mandou a atualização. Beleza. Valeu, gente. Boa produção, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu quero Eu quero aplausos. aplausos. Mais alto. Quero aplausos mais alto. Sensacional, né? Caramba. Caramba, muito, muito bom, cara. Bom, é isso então, galera, da mentoria do Rafan. Pô, demais acompanhar, né? Você vê que o Rafan tá com sangue nos olhos. E eu tô ficando muito orgulhoso nessas produções aí. Vocês estão gostando? Tá legal acompanhar uma ilustração sendo feita, assim? E dessa vez a gente respeitou a democracia também, o que é ótimo, né? Sempre bom relembrar que vocês têm poder, né? Vocês têm muito poder. Uma pergunta, não acha que nessa opção a pessoa que vai ver não vai olhar e pensar que o estilo do jogo é um Paper Mario? Ou o estilo do jogo na mente de vocês é mais realista? Não existe o jogo, ô José. O jogo não existe. Então meio que pode fazer qualquer coisa, né? É um jogo fictício. Deu vontade de arriscar fazer algo assim. Aí, ó. Faça, cara. Tipo, a ideia da mentoria é pra gente compartilhar o processo de ilustração com vocês e que vocês entendam que não é um bicho de... Não é um bicho papão, não é um bicho, sabe, de 7 cabeças, nem nada assim. É super plausível. Se você fizer um pouquinho por dia, ou no caso do Rafão, muitinho por dia, dá pra fazer coisas incríveis, entendeu? É só seguir o processo bonitinho, passo a passo, um pouco por vez. E vou falar pra vocês, tá? Isso que o Rafan tá entregando, uma questão que eu vejo dos artistas que trabalham comigo, tá? Isso que o Rafan tá entregando tá em nível muito alto, muito profissional. Muito, muito mesmo, assim. Ele tem uma entrega muito boa. Se ele tá produzindo só quarta e quinta, e pouco de sexta-feira ali, e ele tá conseguindo fazer esse nível de trabalho, de composições, e com essa entrega de qualidade de linha, qualidade de valores, porque vocês olham tecnicamente para as artes, ó. Tecnicamente tá muito bem feito, cara. Até quando ele separa o valor, tem um probleminha ou outro, né? Mas tipo, como é uma thumbnail, isso não é relevante. Mas até uma separação aqui, ó, do fundo, para dar mais profundidade. Ó, a técnica que ele tá usando é muito boa, cara. É muito, muito boa. É de nível alto, não é um negócio... Sabe, tipo, ele não é um iniciante de forma alguma. O cara é muito bom. Ele é muito bom mesmo. O rostinho do Gepeto, num ângulo diferente, sabe? Com uma estilização ainda. A entrega tá profissionalíssima. É mais ou menos isso mesmo o dia a dia de um ilustrador, tá ligado? Então, vocês que têm dúvida aí do que é produzido num estúdio, eu acho que vocês podem tranquilamente se basear nisso, nessa entrega que o Rafa tá fazendo, assim. Numa qualidade de entrega, numa qualidade de ideias diferentes, tecnicamente, muito bom mesmo. Então, é isso, tá? Pra mentoria de hoje é isso. Aguardamos atualizações na próxima semana. Você acabou de assistir a um corte de um conteúdo que está disponível lá no nosso canal principal. Eu vou deixar o linkzinho aqui para vocês poderem assistir. E aqui embaixo eu vou deixar o link de um outro conteúdo parecido com esse que talvez vocês também gostem de assistir. Não se esquece de se inscrever nesse canal de cortes aqui também. A gente se vê na próxima e tchau, tchau!